Antes de mais, Érico, obrigado por ter vindo ao Porto apresentar os teus filmes. É de facto um prazer muito grande. O prazer é meu. Eu gostava de falar um bocadinho da sua carreira, mas vamos começar pelo fim. Vamos começar pelo cinema novo, porque, obviamente, é impossível nós não falarmos no seu pai, no Glauber Rocha. O cinema novo é um filme que tenta ir buscar, ou tenta ir ver o passado para poder saber o que é que se está a fazer agora e o que se vai fazer no futuro, ou não? Explique-me. O cinema novo é um filme que nasce a partir de um diálogo entre gerações. Ele nasce dessa ponte entre o passado e o presente e, naturalmente, o futuro, né? É um filme que eu acho que teve três coisas que me moveram na realização desse filme. Saber de onde que eu vim, não só da minha herança afetiva, familiar, mas da onde eu vim, como a história cinematográfica e política do meu país, né? Eu fiz esse filme para entender melhor por que eu quero continuar fazendo filmes, hoje com 38 anos, nessa época histórica que a gente vive, né? Esse é meu 7º longa-metragem. Eu tinha muitas perguntas sobre isso, né? O que eu quero dizer no cinema? Vivendo nesse tempo esse tempo tão estranho que a gente habita, né? E por fim, eu fiz esse filme para entender melhor o Brasil hoje. Apesar de ser um filme, claro, é um filme que fala sobre o movimento cinematográfico dos anos 60, né, que é o cinema novo. É um filme que nasce dessa polifonia desses autores, né, que falam, esse grupo de cineastas extraordinários. Claro, mas eu acho que o desejo essencial do filme era entender o cinema novo como um estado de espírito. Ou seja, não só como um movimento cinematográfico dos anos 60, ou seja, não é um filme sobre o passado, mas é um filme que quer, que deseja, na forma dele, na construção do próprio filme, na dramaturgia dele, incorporar essa energia política e estética do cinema novo para pensar o agora, para pensar o Brasil agora e pensar o cinema e sublinhar questões que me inquietam como cineasta e como cidadão. Então, por isso que eu digo, eu acho que é muito mais o cinema novo como estado de espírito, né? Qual é a pertinência do movimento com o cinema novo hoje, no mundo que a gente vive, né? Eu acho que entre outras coisas, reconectar a arte com a política, né? Reconectar a estética com a política. Essa reconexão, eu acho que ela é muito forte. Que formas cinematográficas, que poéticas podem nascer a partir dessa reconexão? Acho que é muito urgente hoje no mundo que a gente vive, um mundo que está em fase terminal, está se autodestruindo, um mundo em ruínas, um mundo tão terrível que a gente está vivendo, me parece muito urgente. Quer dizer, o cinema ele se transforma em alguma coisa urgente também, né? Como estado de espírito, como denúncia, como tocar nas feridas abertas do nosso povo, como falar da violência que a gente vive, da opressão, né? E já sentiu alguma mudança, porque o filme já ganhou prémios, está agora a sair em todo o mundo, já acha que já está a conseguir mudar o mundo com a câmara e com o Moviola? Tem um cineasta cubano, que é o Júlio García Espinosa, que é um cineasta dos anos 60 também, que ele falava, que ele uma vez me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, que ele falou: nós acreditávamos que um filme poderia mudar o mundo, e mudar o país e mudar o mundo. Aí ele falando, né? Aí ele diz: claro que sabemos que isso não é verdade, isso é impossível, um filme mudar o mundo, mas temos que fazer um filme como se isso fosse possível. Então, eu acho que gosto muito como o filme está afetando as pessoas, está mobilizando elas, né? Quer dizer, o filme como um estímulo, como uma provocação, né? O filme
com uma possibilidade de abrir espaços de reflexão, de debate, de ação. Então acho que o cinema ele tem para mim, ele sempre teve essa vocação, né? Uma vocação poética e política, né? Ao mesmo tempo. Então estou muito feliz assim, porque a gente desde Cannes, que foi a estreia mundial do filme em maio, a gente está há 6 meses exibindo o filme em diferentes lugares do mundo. Inclusive o filme está em cartaz agora no Brasil. E o filme eu tenho recebido muitos retornos, sabe? De muitas pessoas diferentes. E eu sinto que o filme está que o filme não existia nada sobre o cinema novo, nada, um documento assim. Existem muitos livros, né? Livros, ensaios, reportagens. Por que é que acha que não filme... houve nenhum cineasta que pegasse num território tão rico? Existem filmes de alguns autores individuais do cinema novo, né? Do Leon, do Glauber, por exemplo, do Joaquim Pedro também, de alguns outros, mas realmente não existia uma reflexão audiovisual sobre o movimento. Eu acho que é um filme muito complexo, né? Foi um grande desafio fazer esse filme, né? Não é à toa que se passaram mais de 50 anos e o filme não foi só feito agora, em 2016, nasceu agora, né? Acho que é isso, eu acho que na verdade o cinema novo é um movimento complexo e muito poderoso, não só do cinema brasileiro, mas da cultura brasileira e latino-americana, né? Quer dizer, é uma matriz muito forte, né? Uma raiz muito forte da nossa cultura. E falo muito, eu como brasileiro, né? Como latino-americano também. Então acho que é um grande desafio, foi um grande desafio fazer esse filme, né? E acho que o caminho que a gente acreditou no filme foi justamente não tentar explicar ou definir o que é o cinema novo. Isso não interessava muito, porque eu acho que o cinema novo é um movimento que continua em movimento. Então o desejo principal era dar movimento ao movimento, que eu acho que é justamente esse diálogo que eu falei, né? Entre gerações. Entre a minha geração e a geração do cinema novo, a geração do meu pai, evidentemente. Então, é como dar movimento ao movimento, né? Dar movimento ao movimento. O que ecoa desses filmes, desse estado de espírito, dessa paixão pelo cinema, pelo país, essa vontade de mudar o mundo? Qual é a pertinência disso hoje em dia? Qual é a urgência disso hoje em dia? Eu acho que é muita. Eu acho que como eu falei, a gente... nenhuma imagem hoje em dia é inocente. A gente vive num mundo onde tem mais câmeras que pessoas. Olha quantas câmeras estão filmando aqui. Todo mundo tem câmeras de celular, de foto, de câmeras grandes, profissionais, câmeras de todos os tipos. Então, o gesto de você filmar hoje em dia não é simplesmente você pegar uma câmera e filmar. A câmera, ela é uma tela. Na hora que você filma, você está vendo a tela. E essa tela é o mundo. Então, e qualquer gesto de você filmar hoje em dia, né, que é a ideia da câmera na mão, uma ideia na cabeça, que é um lema do cinema novo, não é uma ideia inocente, é uma ideia política, né? Principalmente no mundo que a gente vive, que é um mundo repleto de injustiças, né? Onde a gente vive uma crise sistêmica brutal, né? Um mundo onde não é o surrealismo dos sonhos, da própria realidade. Então, isso é o que eu mais, isso eu acho que é o que eu mais desejava no filme, entendeu? Trazer o movimento do cinema novo, uma inspiração para se pensar o agora, né? E claro, e sem dúvida, eu acho que esse movimento do cinema novo, ele é um conjunto de filmes, né? Se você for avaliar, principalmente a década dos 60, que é a década que a gente se debruça mais, é um grande documentário, um grande documento sobre o Brasil, a formação do Brasil, se for olhar, né? Talvez seja o grande documentário sobre o Brasil, seja o filme do cinema novo, né? Que revela a formação de um povo, um país em transformação, né? Um país vivendo uma ditadura militar. Então, eu acho que é um filme muito complexo, foi muito
Então, por isso eu acho que demorou para ser feito. Né? E agora vem a parte 2, cinema novo, a parte 2 começa agora. A maneira em como o Eric montou as imagens de arquivo, a parte da montagem, a parte do som, também é uma parte muito importante. O Eric, aliás, estudou montagem. Sim. No cinema. Sim. Acha que essas suas ideias estão... O filme vai ser reconhecido pelas suas ideias novas também? Ou... Eu acho que o cinema, para mim, não é tema, é linguagem. Né? O que faz uma obra cinematográfica é a poética, a linguagem da obra. O tema ele é muitas vezes até um pretexto, né? Para você falar alguma coisa que você quer falar, que não pode deixar de ser dita. Cinema é imagem e som, é ritmo, é luz, é cor, é textura, é movimento, tudo isso junto, pintura e movimento, palavra, imagem. Então, o cinema é isso, senão não seria uma obra audiovisual, seria uma obra que você poderia escrever, eu poderia falar sobre cinema. Então, o cinema é o que, para mim, o principal, o que me apaixona de fazer filmes é a possibilidade de descobrir uma forma e uma poética própria, específica para cada projeto. Né? E eu acho que o cinema novo é isso, é um filme que nasce, especificamente é um filme que nasce na montagem, né? E foram 9 meses de montagem de imagem, 3 meses de montagem de som, com Renato Vallone e o Edson Seco, que são 2 grandes amigos e parceiros, e um filme que nasceu na montagem, na alquimia da montagem, né? Na construção, né? É um filme que o corpo do filme ele surge, ele nasce a partir de uma multidão de corpos, de fragmentos, que são os filmes do cinema novo. Então, a partir de uma multidão de corpos se cria um novo corpo imagético, dramatúrgico. Então, onde é sublinhado o que interessa sublinhar. Né? Então, você pode fazer 1000 filmes sobre o cinema novo, que vão ser diferentes, ou 1000 filmes sobre qualquer tema. Sim, pode ser sempre diferente. Então, o que importa para mim no cinema é a relação com o mundo, de cada um com o mundo, essa relação. É dessa relação que surge a linguagem. Né? Esse modo de olhar, a linguagem é a tradução de uma forma de pensar e sentir o mundo. Então não é o tema, né? Então, 3 coisas foram importantíssimas, assim, de largada na construção do filme. Primeira, a gente descartou, eu havia filmado umas 20 entrevistas com os cineastas hoje, os cineastas já mais velhos hoje, senhores falando. Isso tudo foi descartado na montagem, não usei. E só foi usado alguns poucos fragmentos disso no áudio. Então, isso já rompeu uma mediação racional entre passado e presente. Você não tem os cineastas hoje em dia, com 70 e poucos anos de idade, rememorando ou lembrando que foi o cinema novo no passado. Passado, presente, passado. Essa relação, ela foi já suprimida. Então isso foi muito importante, né? Poderia ser um filme, seria um filme assim, seria um filme completamente diferente. Então, outra coisa... É muito mais convencional. Sim, sem dúvida. Então, criaria uma certa... quase um julgamento, um balance do que foi, o que é, e iria racionalizar essa relação entre tempos. Então isso foi eliminado. A segunda coisa todas as reflexões, as falas dos cineastas, essa polifonia que está no filme, dos depoimentos, das vozes, das reflexões. A gente tinha uma multidão de materiais, como você pode imaginar, muitas entrevistas, muita coisa, mas o que orientou a nossa montagem, a nossa construção, foi deixar só as reflexões que tivessem a ver com o presente, que evocasse o presente, ou seja, que tivesse uma contemporaneidade, uma vigência no agora. Então, e uma terceira coisa que foi fundamental nessa construção do filme foi eliminar também qualquer especialista, crítico ou historiador ou alguém que fizesse essa intermediação, que falasse sobre o cinema novo. O cinema novo foi isso, foi aquilo. Então, o filme todo ele é tecido, ele é guiado em primeira pessoa pelos próprios cineastas.
de dentro da criação. Você não tem ninguém interpretando ou mediando o que foi, legitimando o que foi o cinema novo. O que é diferente de muitos outros filmes que fazem isso, que põem um especialista para falar, para analisar, ou historizar, criar uma visão historicista ou anedótica sobre isso. Então não tem. Então acho que são três, digamos assim, pontos de partida já fundamentais na condução da montagem do filme, né? Então eu acho que isso inclusive é o que está chamando a atenção do filme, né? Muito, né? A linguagem dele, né? É a forma como esse passado, essas imagens que são do passado, ficam tão bem no presente, se confrontam com o espectador hoje no presente, batem. Então isso cria um espaço para cada um poder refletir sobre o que quiser refletir, sobre as questões que são abordadas no filme, né? E é paradoxal, porque o filme é todo construído com arquivos. Entretanto, ele quer falar do presente. O Éric descobriu, ou pelo menos percebeu que queria fazer cinema aos 16 anos, não é? Quando viajou do Brasil para a Colômbia, do Rio para Bogotá. Foi a sua mãe, curiosamente, a sua mãe que o iniciou, que o formou em cinema. E foi quando viu aquele filme do Eisenstein, o Outubro. O que é que despertou? Claro que é um clássico, mas o que é que ao ver aquele filme? Aquele filme eu vi aquele filme quando eu tinha 16 anos, 2 semanas antes de ir morar na Colômbia, numa época politicamente muito conturbada no Brasil. O Collor de Mello tinha acabado de assumir o Brasil e deixou o Brasil em colapso, fechou a cultura, fechou tudo. Minha mãe ficou desempregada e a gente teve que migrar para a Colômbia. Mas enfim, 2 semanas antes de viajar, eu vi esse filme na casa de um grande amigo, o Outubro, e até então eu não tinha pensado em fazer cinema, eu tinha pensado em estudar outras coisas, mas o filme impactou muito, assim, porque o filme reunia várias paixões assim na minha vida, a história, que sempre foi uma paixão, a política, a própria pintura, a imagem, né? Então nesse filme, para mim, ficou muito claro como o cinema ele tem tantas forças juntas, né? Reúne tantas potências numa mesma arte, junta tantos fios soltos, né? E tem alguma coisa que é o cinema, que é sagrado, que é muito forte, né? Então o Outubro ele teve esse impacto para mim, né? Eu vi a Revolução Russa ali traduzida, materializada em imagens, em sons, em montagem, e ficou também muito claro para mim assim a minha paixão pela montagem. Então, enfim, que logo depois foi o que eu fui estudar em San Antonio de los Baños, em Cuba, né? Eu optei pela carreira de montagem e não por uma carreira de direção. Eu sempre achei que a direção era alguma coisa que você não deve, seria estranho estudar para dirigir filmes. Era muito mais a vida que ensina isso pra gente, né? Então e sem dúvida, né? O meu pai ele faleceu quando eu tinha 3 anos de idade. Infelizmente não tive a oportunidade de ter muito de contato com ele. E a minha mãe foi uma pessoa decisiva na minha vida. Logo depois que eu vi o Outubro e fui para a Colômbia, foi uma coisa fundamental nesse momento também. Sair do Rio de Janeiro e ir para Bogotá. São cidades são cidades completamente diferentes. Uma cidade solar para fora, muito de rua, de praia, até de alguma forma um pouco superficial. E a outra é uma cidade cinza, mais intelectualizada, onde as pessoas vivem mais para dentro. Então, Bogotá para mim foi um reviravolta na minha vida, naquele momento, né, momento de transição de vida, de adolescência para a vida adulta, né, 16 anos. Em Bogotá, comecei a ajudar minha mãe, ela dirigia documentários para televisão, para TV Cultura. Comecei a ajudar minha mãe em vários documentários que ela fazia. Era assistente de direção, fazia câmera. Em Bogotá eu comprei minha primeira câmera, uma Rai 8, quando eu tinha 17 anos. E aí conheci um grupo de amigos também, que faziam cinema, faziam as artes plásticas. E a gente começou a fazer os primeiros vídeos experimentais nesse momento.
Então, e aí eu comecei a ver muito cinema em 35mm, Museu de Arte Moderna, na Cinemateca, ciclos de cinema europeu, do pós-guerra, próprio Eisenstein, expressionismo alemão, cinema latino-americano. Comecei a mergulhar no cinema, a ver. Tinha épocas que eu via até 4 filmes no mesmo dia. E aí a paixão do cinema começou naturalmente começou a surgir como alguma coisa que... Foi para Cuba, estudou montagem. Aí depois daí eu fui para Cuba estudar montagem. E em 2002 estreia o seu primeiro filme, Rocha que Voa, que é sobre a passagem do seu pai por Cuba. Por Cuba. Eu morei em Cuba 3 anos, né? De 97 a 99. Mais uma realidade diferente, totalmente diferente do Brasil, do Colômbia. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ao mesmo tempo que com laços culturais próximos do Brasil, principalmente pela questão da negritude. A questão africana, da herança africana, que é muito forte, principalmente na cidade que eu moro, que é o Rio de Janeiro, ou a Bahia, que é a cidade da minha família, da família do meu pai, que é uma cidade, depois da África, dos países africanos, é a cidade onde tem mais negros no mundo, né? O Brasil, né? É o país onde tem mais negros depois da África. Então, muito diferente Cuba, mas ao mesmo tempo com essa atmosfera também muito parecida, essa atmosfera cultural muito próxima, né? Me sentia muito bem lá. E durante a faculdade, eu com 2 amigos, a gente começou a pensar nesse filme, no Rocha que Voa, o Bruno Vasconcelos e o Miguel Vaz. Começamos a pensar sobre como que foi a passagem do Glauber por Cuba em 71, quando ele foi exilado. Muito pouco se sabia, era um enigma na história de vida do meu pai, muito pouca informação sobre aquilo e tal. E, ao mesmo tempo a gente queria falar do cinema latino-americano, a gente queria falar dessa época das ditaduras militares, onde Cuba abrigou muitos intelectuais, muitas pessoas que foram exiladas dos seus países. No Chile, na Argentina, no Brasil. Meu pai era um deles. Então a gente queria falar muito disso, né? Dessa questão não só da passagem do Glauber por Cuba, mas do próprio cinema cubano, do cinema latino-americano, desse momento político da América Latina. Eu falo que o filme são três declarações de amor simultâneas, né? O meu pai, evidentemente, ao cinema e à América Latina. E foi meu primeiro filme, a gente lançou no Festival de Veneza, em 2002. O filme fez uma bela carreira, viajou bastante, ficou em cartaz no Brasil, foi muito bem de público no Brasil, né, quando entrou em cartaz no circuito, e muitos prêmios, foi muito, muito bom. Foi uma carta de amor ao cinema também, meio que uma catarse para mim, né? Muito grande fazer esse filme. Mas a política anda sempre por ali, pelo seu cinema, pois há um filme como O Intervalo Clandestino. O Destino é um filme que fala sobre política, mas quase que não tem políticos. Tem umas declarações ali na televisão, mas que entram ali um bocado quase a subverter. A política para mim é uma paixão, né? Porque a política está em tudo, né? Sim. Não é só na política institucional. Então, eu acho que a nossa passagem pelo mundo é um gesto político. A fala é um gesto político. A imagem, o corpo, tudo é... A gente está permanentemente se posicionando na vida em relação ao que a gente acredita, ao que a gente deseja, né? O que a gente sonha. Então, isso é político. Eu acho que o Intervalo Clandestino ele foi uma vontade de fazer um filme que falasse sobre política e sobre o povo brasileiro, a multidão, mas muito mais a política da rua, do corpo, o teatro da realidade, digamos assim. E o filme nasceu num contexto muito importante para o Brasil, que foi a eleição do Lula, né? Então, o Lula é um homem, um presidente que veio de baixo, que era um operário, um homem que veio do povo, né? Uma coisa inédita na história do meu país. Então, o Intervalo Clandestino surgiu da necessidade de fazer... Eu quero fazer um filme de política através da polifonia, das vozes, das pessoas na rua, das pessoas comuns. Todo tipo de pessoas, né? Especialmente no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro, mas nas diferentes regiões do Rio.
né? Regiões mais ricas, mais pobres, periféricas, centro do Rio. Então eu queria muito criar um debate de rua sobre política. O que é a política para o povo brasileiro? O que é a democracia? Quais são os anseios? Quais são as crenças? Quais são as decepções das pessoas? Quais são as frustrações? Então, a partir dessa polifonia, dessas vozes, criar um debate de rua. Então, o filme é um filme que fala da política, mas é o contraponto da política institucional. Né? Porque a maioria dos filmes que eu via sobre eleição e sobre política, no sentido mais direto, era sobre apareciam políticos, os filmes que falavam de eleição eram através dos deputados, ou dos candidatos, ou dos políticos, ou dessa esfera mais institucional da política. Eu falei, não, vamos inverter aqui, vamos falar no momento de eleição, onde é eleito um presidente popular, né, que tem uma origem popular. Sim. Vamos falar da política através do olhar do povo, da multidão. O que pode dar isso? Comecei a me perguntar. Foi uma curiosidade de investigar também o que as pessoas pensam no Brasil, qual a relação delas com a política, né? E o filme, ele foi muito interessante porque ele viajou também para muitos festivais, entrou em circuito no Brasil, em cartaz, mas foi meu filme mais popular, no sentido assim de que eu exibi ele em muitos lugares assim, onde não existe sala de cinema, em favelas, em comunidades, em praças populares, em cineclubes, lugares da periferia, de regiões mais pobres do Rio de Janeiro. E o filme passava o filme em acampamentos do MST, do Movimento Sem Terra, do Movimento Sem Teto, ocupações. E foi muito interessante porque o filme ele despertava um debate muito grande depois. Passava o filme que dura 1h30 e os debates às vezes são 3 horas. Porque as pessoas se identificavam, era o meu espelho. Então queriam falar do Brasil, queriam soltar o verbo, queriam se expressar, né? Que é a grande questão da democracia, né? Representativa, é uma coisa não só brasileira, mas mundial, que é essa falta de canais de comunicação entre o povo e o Estado, e a democracia, né? As pessoas não têm canais de expressão, né? Não se sentem representadas pelos deputados. Isso é uma questão, uma tragédia uma tragédia de um certo modelo de democracia que a gente vive no mundo hoje, né? Sim, hoje cada vez mais se nota isso. Cada vez mais se nota isso. Então isso era muito latente no Brasil, esse abismo entre a política e o povo. Então o filme fala desse abismo. Ainda não falámos aqui da sua primeira paixão, que é o futebol. Desde os 4, 5 anos é fã de futebol, é do Flamengo, e depois faz aquele filme que é o Campo de Jogo, quase sobre eu não diria que é uma liga dos últimos, mas é sobre as peladinhas, sobre a origem do futebol. É isso que importa. É isso que importa. O futebol o brasileiro nasce com uma bola, já, né? A bola é o objeto mais democrático do povo brasileiro. Qualquer forma esférica. Alguma vez quis ser jogador de futebol? Sim. Até antes de ver o Outubro eu queria ser. Pronto. Então ainda bem quase antes de estar. Até os 15 anos eu tinha esse sonho de jogar futebol. Joguei na escolinha do Flamengo, quando tinha 11, 12 anos. Joguei bola desde os 4 anos de idade. Qualquer lugar que tinha alguma coisa esférica, redonda, uma meia, uma bolinha pequena, eu estava jogando bola, jogava bola em casa. Então é uma grande paixão. Sempre frequentei o Maracanã desde muito molequinho também, desde pirralho, 4, 5 anos de idade. Ia no Maracanã ver o Flamengo jogar. Era um ritual, quase todo domingo eu ia. Então o futebol era realmente uma paixão assim, muito grande para mim e para milhões e milhões de brasileiros e pessoas do mundo todo, óbvio, né? Mas no Brasil, não só no Brasil, em outros países também, o futebol não é só um esporte, né? É uma manifestação cultural. Sim, cá também. Portugal também. Uma manifestação cultural, né? Muito poderosa. Então, eu sempre tive, quando eu comecei a fazer cinema, eu falei, uau, um dia eu tenho que fazer um filme de futebol. E aí, isso aconteceu recentemente, né? E eu comecei a pensar, mas que futebol que eu quero falar? Mais uma vez, o tema, né? Pois. O tema é muito amplo, né? Futebol. E aí?
Mas futebol, que futebol é esse? Né? É uma coisa que cinema novo. Cinema novo, mas que cinema novo é esse? Então não importa o tema. O que importa é a relação que você tem com aquilo e como que vai nascer a linguagem a partir daquilo. Né? Então eu comecei a pensar e coincidiu com a Copa do Mundo no Brasil, né? Um grande evento midiático, milionário, um mega evento que representou a Copa do Mundo no Brasil, estava se aproximando e eu falei, não, eu quero falar do contraponto a isso. Eu não quero falar do grande futebol milionário, industrial, publicitário. Eu quero falar do futebol de pelada, o futebol de terra, no campo de terra, o futebol de favela, o futebol da juventude popular, que o negro joga, que o moleque com o pé no chão joga, futebol de terra, que foi desse futebol nasceu nasceu o futebol arte, né? Foi desse futebol que nasceu o jeito, a forma de jogar do futebol brasileiro, né? A forma genuína de jogar o futebol brasileiro, né? A ginga, o corpo, né? Que foi justamente quando o negro começou a jogar futebol no Brasil. Até então o negro era impedido de jogar, era proibido. Quando o negro começou a jogar, pouco depois dos anos 10, ele começou a jogar, o futebol começou a se transformar no Brasil e ganhar uma nova forma, um novo jeito, que o negro levou o corpo, a dança, a capoeira, o samba. Então virou uma linguagem muito poderosa, uma invenção, o drible, o lampejo. Então, um livro do Mário Filho que me inspirou muito, que é a presença do negro na história do futebol brasileiro. Esse livro foi muito inspirador para mim e até que a gente descobriu esse campo de terra, cercado de favelas, de comunidades, no bairro do Sampaio, na zona norte do Rio. Eu e minha assistente de direção, a Ludmilla, descobriu. Quando bati o olho nesse campo, eu falei, o filme é aqui. Porque numa ideia inicial eu ia filmar em vários campos. Aí, aquele ali era incrível porque era uma síntese de todos os campos, né? E é uma região que tem muita negritude, no Rio de Janeiro especialmente, um campo cercado de comunidades, onde acontece anualmente esse campeonato de favelas, onde tem várias equipes e cada equipe representa a sua comunidade, a sua favela. Então, eu achei que ali era um palco teatral, aquele espaço era um palco teatral, aquele espaço era um terreiro ao mesmo tempo, aquele espaço era um espaço mítico. Então, como falar a partir de um campeonato cotidiano de favela, né? Como chegar numa esfera mítica, como falar do ritual, né? A partir de uma coisa cotidiana, como que esse cotidiano se transfigura em uma questão épica, né? Uma mera partida de futebol, uma final de um campeonato de favelas, um domingo, 11 da manhã, na periferia do Rio de Janeiro, como que aquele jogo deixa de ser só um jogo cotidiano, uma coisa banal, para virar quase uma ópera popular. Eu acho que é isso que o filme tenta traduzir, né? É isso que o filme busca. Então, foi incrível, foi uma maneira de juntar duas paixões da minha vida, que são futebol e o cinema, né? Aproveitando que fala em ópera, o Jardim Macalé também é outra das suas paixões, a música e o cinema, a tal dança entre o cinema e a música. Mas neste Jardim filma com planos muito fechados. Porquê é que decidiu? Porque eu acho que a música, ela é o som, e a música é a vocação física da linguagem, é a vocação mais sensorial da linguagem audiovisual para mim, né? Você vai ver um filme numa sala de cinema e você não gosta do filme, você não quer ver a imagem, você fecha o olho e dorme. Você vai ver uma tela escura, mas aí o som continua vazando e você vai e tapa o ouvido, mas não adianta, porque vibra. Mas aí você fala, não, vou sair da sala. Sai da sala e o som atravessa as paredes e continua te perseguindo. Então o som, a música, ela tem um caráter físico muito forte.
E o Jardim Macalé é um grande compositor, um músico, é um filme de música. Então, eu queria quase que fosse um filme que eu queria que o espectador sentisse essa música atravessando o corpo dele, essas vibrações, sabe? Essas ondas sonoras atravessassem o corpo, né? Ver a pele desse homem, desse personagem, ver como que acontece a música, a improvisação, a criação através desse corpo, desse rosto, desse gesto, dessas mãos, né? Como que atravessa ele. Então, é um filme muito epidérmico nesse sentido. Então, não é um filme sobre ele, né? É um filme através dele, com ele. E sobre o processo de criação, né? Desse grande músico que é o Jardim Macalé, que é um músico totalmente original e único, que é também que é popular e é cult, é da música popular brasileira, mas é de jazz, é experimental, e é pop, é uma mistura toda, né? Um músico multifacetado e ao mesmo tempo muito expressivo ele, né? Quase um ator, é muito teatral, muito expressivo. Então eu acho que é um filme que quer falar dessa coexistência que todos nós sofremos na vida, né? Entre a solidão e o êxtase, né? O momento que o artista, o músico está sozinho, na solidão dele, nos pensamentos dele, e daqui a pouco ele está lá explodindo na hora de cantar, né? Que é a própria coisa da música, né? A música é alguma coisa que é abstrata, que nasce dentro da gente, que ganha uma forma muito concreta, visceral, né? Então acho que o filme ele é um ensaio, como diz um amigo meu, né? Um ensaio audiovisual, e muito disso, né? Da relação desse homem com a música. Não é para nada um filme biográfico, não fala não conta a história de quem é o Jardim Macalé, só porque ele é alguém conhecido, não fala quantos discos ele vendeu, não conta onde ele nasceu, não fala da trajetória dele profissional. É um filme que tem uma simplicidade muito grande, né? Que fala do homem da música, né? E do processo de criação desse homem, né? E desse processo de criação está tudo isso junto, né? A repetição, o erro, a improvisação, o silêncio, a melancolia, né? Então é um filme que nasce do nosso encontro, né? Do nosso encontro, a gente virou grandes amigos. Eu brinco que ele é meu irmão mais novo. E o filme nasce mais uma vez, desse encontro, dessa simbiose do cinema com a música. O seu cinema é mais documental, mais documentário, mas também usa ficção. Por exemplo, O Transeunte é um filme que é ficção, mas há ali muito documentário, há ali muita realidade. A realidade e a ficção juntam-se, mas no fundo acaba sempre a ser a realidade que está ali. Não sei se me faço entender ou se... Eu acho que os meus filmes, eles têm um interesse, uma curiosidade muito grande pelo real, pela matéria do real e da realidade. O real não só como realidade, mas o real como afeto. Mas em todos os filmes eu penso que tem também uma construção dramatúrgica. O próprio Jardim. O Jardim, você não tem uma entrevista, você não tem um depoimento, ninguém explica quem é o Jardim Macalé. Todo o cinema é um cinema que vai sendo construído, vai se construindo uma dramaturgia a partir do processo de criação desse músico, desse homem no estúdio e dos músicos. Então tem uma dramaturgia o filme. O Cinema Novo é um documentário também, claro, é um filme de ensaio, mas tem uma dramaturgia também, se você analisar. O próprio Intervalo Clandestino, quer dizer. E o Transeunte é meu único longa que eu trabalho com atores profissionais, né? Até agora, o único longa que eu fiz que tem já é um filme que tem um outro nível de dramaturgia, porque a gente trabalha com atores, com mise-en-scène, com ensaio, mas, sem dúvida, com uma presença do real, né, muito grande, né? Porque o filme ele mistura atores profissionais
figurantes e transeuntes que estão caminhando pela rua. Então a gente cria a mise-en-scène, a posta em cena, a gente não fecha nenhum lugar da cidade para filmar, porque o filme ele acontece em grande parte no espaço urbano, no centro do Rio, né? Então quando a gente vai filmar numa praça, ou num bar, ou numa esquina, a gente não fecha aquilo ali para filmar ficção, a gente incorpora a cidade no espaço cênico do filme. Então foi uma experiência muito nova para mim, um filme que me deu muitas alegrias também. Ganhamos mais de quase 30 prêmios com esse filme, no Brasil e no mundo. E um filme que me deu muita alegria de fazer, porque foi uma experiência de direção de ator, de experimentar uma coisa nova que eu não tinha feito. E filmado em película, né? Ainda consegui filmar em película, em Super 16 milímetros, em preto e branco. Então, um filme que, sem dúvida, é uma experiência muito nova para mim, em relação aos outros filmes, principalmente por isso, né? Pelo desafio de dirigir os atores. E o Pachamama é quase o oposto do Transeuntor. O Pachamama, o Pachamama, ele é um filme que é meu terceiro longa-metragem, né? Que nasce de um convite de uns historiadores e cientistas políticos que iam fazer uma viagem pela América do Sul para investigar essa parte específica geopolítica do continente, que é esse cruzamento da Amazônia com os Andes, né? Especificamente desses três países, Brasil, Peru e Bolívia. Então esses historiadores conheceram meu trabalho, os dois filmes que eu tinha feito antes, o Rocha e o Intervalo Clandestino, e me perguntaram se eu não queria viajar com eles. Eles iam fazer um livro a partir disso. E eu, na hora, de cara eu topei, porque eu sempre quis fazer um filme de viagem, um road movie, né? Então, nos juntamos em 2 Land Rovers, e a gente, é isso. E aí o que existia era o trajeto da viagem, somente. Não existia nenhum roteiro prévio. Mas foi mais difícil, ficou mais ansioso por não saber o que é que ia... Fiquei ansioso e me senti uma solidão muito grande, porque só vi o trajeto da viagem. Então eu iria descobrir o filme na viagem. É um filme que nasce da viagem, é um filme de um viajante em movimento. E fiquei também com uma certa ansiedade e uma certa solidão, porque não tinha uma equipe de cinema, eram historiadores e cientistas políticos. Então eu fiz a fotografia, a câmera, eu filmei, eu acumulei várias funções, que era uma coisa que eu não tinha vivido até então. Então foi uma experiência nova, de me jogar nesse abismo, e o filme ele completa no retorno da viagem, foram 14 mil quilômetros viajando só por terra, e no retorno da viagem para o Brasil, depois de um mês viajando, já com quase 100 horas de material filmado, retornando para o Brasil, eu lembro que nessa viagem de retorno caiu uma ficha para mim de que esse filme fechava uma trilogia, que era o terceiro filme de uma trilogia, que aí fechava um ciclo para mim, que é o Rocha que Voa, o Intervalo Clandestino e o Pachamama. E o Pachamama, ele fechava essa trilogia, e o que une esses 3 filmes é a multidão, eu acho que é o anônimo latino-americano. Porque o Rocha que Voa é o filme em Havana, o Intervalo Clandestino é o filme no Rio, e o Pachamama é o filme no Brasil, no Peru e na Bolívia. Então, eu acho que o que une os 3 filmes é essa questão do latino-americano, desse anônimo, desse homem latino-americano, né? O Rocha que Voa, ele aborda a questão do sonho de uma geração, a utopia, né, de uma geração na América Latina, no mundo também, mas o foco é na América Latina, é o momento do mundo, dos anos 60, mas o foco é na América Latina. Então o filme ele fala de uma utopia, o Intervalo Clandestino fala da política concreta da multidão no dia a dia, da política do corpo, dessa multidão em movimento na cidade. E o Pachamama, ele mergulha na questão da ancestralidade, né? Inca, né? Indígena,
dessas relações entre cultura e política, que foi, eu acho que a grande particularidade, por exemplo, da eleição do Evo Morales da Bolívia, que eu acho alguma coisa interessantíssima, assim, em termos de novidade política no mundo contemporâneo, único. Então, o que une esses três filmes é o Anônimo Latino-Americano. Uma coisa que não foi programada. Mas aconteceu. Aconteceu. E agora que o Érico fez o cinema novo, já percebeu para onde é que vai e o que é que vai fazer agora? O que é que está... Eu filmei um filme há um mês e meio atrás, na Amazônia, no Pará, no sul do Pará, que esse estado está na Amazônia, faz parte da Amazônia brasileira. Um filme chamado Edna, que fiz o roteiro com a Gabriela Carneiro da Cunha, que é minha mulher. E é um filme que fala da Edna, o próprio nome, o próprio título do filme, que é uma ex-guerrilheira que participou da guerrilha do Araguaia, que é uma guerrilha que foi massacrada pelo exército, pela ditadura, no início dos anos 70 no Brasil. Essa mulher, ela é uma sobrevivente dessa guerrilha, é uma camponesa que participou da guerrilha, e essa mulher, ela virou uma escritora, porque ela começou a acumular cadernos para contar a história da vida dela, num diário. Mas é uma mulher, uma camponesa, uma mulher de uma origem humilde, e hoje ela vive na beira da Transamazônica, na estrada, num quiosque, onde vendem coisas de quiosque, de bebidas e coisas que os caminhoneiros, as pessoas passam. Ela vive com o marido dela nesse quiosque, uma situação muito humilde. Então ela é uma mulher fascinante, porque ela é uma narradora. Ela tem uma forma de contar a vida dela. Ela viveu a guerrilha do Araguaia, ela viveu outros massacres, que essa é uma região muito sangrenta e violenta do Brasil, né? No sul do Pará, na Amazônia. Ela viveu várias situações de massacres, de tortura, foi violentada, enfim, tem uma história trágica de vida, mas sobreviveu. E hoje tem uma série de cadernos onde está contada a história da vida dela. Então, esse filme está filmado, o material está descansando. Agora vai sofrer na montagem. Vai sofrer, mas não agora, porque antes vou filmar outro filme em maio, que é um filme chamado Breve Miragem de Sol, que é um filme que eu venho escrevendo com um amigo meu, com o Fábio Andrade, há 6 anos, um grande crítico brasileiro, um grande amigo, que é um filme que é ficção, no sentido mais clássico da palavra, tem uma dramaturgia, vou trabalhar com atores, que é a história de um taxista que fica desempregado, é um desempregado que vira taxista e trabalha na madrugada e na noite no Rio, um taxista. Então ele é um estrangeiro dentro da própria cidade, está descobrindo uma nova cidade a partir desse ofício. E é um filme que eu quero falar da cidade onde eu moro e dessa cidade transfigurada, né? Uma cidade que se transformou muito nos últimos anos por causa dos grandes eventos e uma cidade e um país como o Brasil que vive um grande colapso econômico, político e afetivo também. Então eu acho que o mundo... É o mundo. É o mundo, mas é o mundo, eu concordo. Então esse personagem eu acho que é uma metáfora também de um país em colapso e mudança, mas é um personagem que tem que se superar, tem que, apesar do caos e dessa violência e dessa falta de perspectiva, tem que encontrar um caminho, tem que tentar achar um porvir, né? Então esse filme vai ser filmado em maio, uma coprodução Brasil e França, e esses então são os 2 próximos longas. Muito obrigado e peço desculpa por este. Não, imagina, foi um prazer. Está bem, obrigado. Obrigado a você.